Legal, eu que agradeço, né? Em primeiro lugar, a Deus por poder estar aqui, né? E a sua família, né? Você, a Fabiana, essa irmandade toda. Para mim é um prazer poder estar aqui. Meu nome é Jairo da Silva Carioca, eu sou filho do seu Júlio Chaves Carioca e da dona Maria de Lourdes da Silva Carioca. Eles se apresentaram ao batalhão do Mestre Irineu em outubro de 1958 e de lá nós temos essa caminhada, né, que completa mais de 60 anos em termos de família, né? Eu fui gerado com Daime, nasci à luz do Daime, em 24 de maio de 1972, e estou nessa caminhada desde então, né? Esse ano, em maio, se Deus quiser, completam 52 anos que eu nasci, né, e que estou nessa luz da doutrina. Maravilha. A família do senhor, assim, também como que foi a chegada da dona Lourdes Carioca, né? E do senhor, seu pai também, assim, sabe mais ou menos por que ano que eles chegaram aí? Mamãe que nos levou, né, para a doutrina. Ela se apresentou em outubro de 1958 ao mestre Irineu. Estava desenganada pelos médicos de uma apendicite aguda na época. E aí ela, conversando com a dona Otília, que era comadre dela, que foi a esposa do seu Cancão, que é da família Rodrigues, né? Ela disse, olha, eu conheço um curador, né, que dá uma bebida pra gente e tem feito muitas curas aqui na região. E aí ela comentou com meu pai, ele autorizou que ela fosse numa sessão, e ela foi, né, junto com a dona Otília, e participou, fez esse primeiro trabalho em outubro de 1958. Recebeu o daime dado pelas mãos do mestre Irineu nessa sessão. E como ela sempre dizia para a gente, nesse dia ela teve uma miração que se ela nunca mais tomasse daime e mirasse, ela teria o mesmo respeito que tem pelo mestre Irineu e pela doutrina dele, porque ela foi curada, né? Num trabalho muito bonito, em que ela tinha muito prazer em contar, em que ela foi operada por médicos do astral, né, por uma equipe de médicos, toda do astral. E em casa, o meu pai sonhando, meu pai não acompanhou, ficou em casa, Aham. sonhando também, vendo todo o trabalho espiritual que ela estava vivendo. A mesma A história que ela mesma estava história que ela estava vivenciando. vivenciando. E ela conta que nesse dia terminou o serviço de cura e ela continuou mirando, né? Ficou uma equipe ali junto com ela ainda. Tão longo foi o trabalho que ela fez, né? E tinha certo ponto da miração que ela disse que ela tinha tanta vontade de saber se todos estavam vendo aquilo que ela estava vivendo, que ela começou a falar o que estava acontecendo. E assim, é uma história longa, né? Mas para encurtar, ela foi curada. E olha, naquela época, 1958, não tinha ainda ultrassonografia, né? Que é hoje um exame que atesta se a mulher está grávida de um filho masculino ou feminino, né? Aham. E naquela época ela viu que não tinha apendicite e que na verdade ela estava grávida de uma menina, Olha, né? Ela disse para o mestre Irineu. E aí viveu esse momento, contou toda a história para o mestre Irineu e a partir daí nunca mais ela abandonou o trabalho, passou a seguir fielmente. Depois o papai foi e ela, depois teve essa menina, que é a minha irmã, a Marise, Jane Marise, carioca, e até hoje tem nós aí dando continuidade a esse segmento, né? e qual a idade que ela tinha nessa época? Olha, não sei te dizer Aproximado. porque eu não era nascido, né? Aham. Ela tinha dois irmãos mais velhos, né? Que era o Júlio, não, o Batista, a Fátima e o Júlio. Eram os três irmãos mais velhos que ela já tinha nessa época. E um irmão de criação nossa, que é o Francisco, que a gente chama de Preto, Aham. né? E aí, desde então, ela passou a frequentar a sessão. O interessante da participação da mamãe na doutrina é que ela
leva para o trabalho a instrumentalização, né? O primeiro músico do Daime foi o seu Daniel Pereira de Matos, que é o fundador da Barquinha. Ele tocava violino em sessões de concentração, de composições dele própria, né, para o mestre Irineu e para a comunidade. Tinha esse ritual, né? O mestre Irineu dava Daime, e aí se concentrava por 30, 40 minutos. Quando a força vinha chegando, ele autorizava ao Daniel a executar, né, as músicas, as composições dele. Muito lindas, por sinal, valsas, né, a maioria valsas. E ele foi o primeiro músico da doutrina. Depois ele sai, funda a Barquinha, e o mestre Irineu deu para a mamãe 8.000 réis, na época era moeda, né? Para ela comprar dois violões. Um para ela e um para a madrinha peregrina. Ela pediu para comprar um cavaquinho, mas o mestre disse: minha filha, é melhor aprender no violão, né? E aí comprou esses 2 violões. Desses 2 violões surgiram os primeiros grupos musicais, né? Os primeiros músicos. Mamãe, madrinha peregrina, Dona Maria Zacarias, que é Dona Maria Laurinda, Dona Juvita, Seu Tolentino, quem mais? Falha a memória aqui de outras pessoas, mas foi surgindo esse primeiro grupo musical. Depois vieram os meus irmãos mais velhos, o Batista, o Júlio, que também aprenderam a tocar, né, com Daime dado pelas mãos do mestre Irineu. E tem uma história, me corrija se eu estiver errado, mas se não me falha a memória, diz que tem uma história da Dona Lourdes Carioca que ela aprendeu a tocar o instrumento, foi na luz do Daime, né? Todos, né, na época eram na luz do Daime, e ela contava que num certo dia de trabalho, né, tocando o Inário do Cruzeiro, olha, tocando o Inário do Cruzeiro com um mestre presente, né? Por aí você tira a grandeza espiritual desse trabalho. E o mestre dizia: olha, vocês se concentrem e chamem o Daniel Pereira de Matos, que ele vem ensinar vocês a tocar. E ela contava, né, que nesse dia, numa certa altura do trabalho, ela olhava para as cordas do violão e as escalas, e apareciam pingos de ouro, né, aonde ela tinha que colocar o dedo para dar a nota musical. E ela disse que nesse dia caiu de uma hora para outra uma estrela enorme no meio do salão, que ela disse que não sabe de onde veio aquilo, né? E ter esse controle, né, espiritual para ver tudo isso e continuar ali dando conta do trabalho, né, da música, da musicalização, do ritmo. Então, nós temos histórias muito bonitas do tempo que o mestre Irineu era vivo, estava presente, né? Mirações assim extraordinárias, trabalhos extraordinários, muitos benefícios que o mestre Irineu conseguiu repassar com a presença física dele aqui. Eram pessoas que viviam para o Daime. Ele tinha em torno de si um batalhão de homens e de mulheres que viviam à disposição dele, né? Um trabalho de cooperativismo e fé. Cooperativismo através de cultivar o arroz, o feijão, o milho, a macaxeira, até para a sobrevivência, né, de cada família. E em torno disso ele foi constituindo a sua doutrina, né, organizando o seu trabalho até quando ele vai falecer, a 6 de julho de 1971. Entendi. E aí, então, pelo que eu estou entendendo, o senhor, no caso, assim, é a segunda geração na doutrina, né? A primeira geração que teve aí, que acompanhou, que foram os seus pais, e aí agora é o senhor ocupando aí, né? Junto com seus irmãos também, Isso, né? Com os familiares, tudo. E agora começa um processo assim de resgate dos saberes, né? Da autenticidade do trabalho que o mestre Irineu deixou, né? Esse legado. E o senhor vem trazendo assim, foi incumbido, né? Dessa missão através desse livro que o senhor acabou de lançar, né? Lá no norte, agora fazendo o lançamento aqui no sul do país também. O senhor pode falar um pouquinho do propósito, do objetivo desse livro, né? Vovô Irineu, né? Vovô Irineu, todos vão se recordar e começar do ABC. A vontade de escrever, eu sou jornalista, né, de formação, então já escrevia, né, contando fatos, narrando fatos,
Eu cresci num berço onde o nome do vovô Irineu, meus irmãos, vovô Irineu é o título do livro em função dos meus irmãos o chamarem assim até hoje, Aham. dessa forma carinhosa, né? Como se fosse um segundo pai para eles, né? Então eu cresci dentro desse ambiente, onde o nome do vovô era dito no momento de alegria, no momento de tristeza, e isso me despertou o interesse em saber quem é esse ser, né? Quem é esse cidadão, essa pessoa que a gente ouve, que eu ouço meus pais principalmente falarem muito nele, né? Me orientarem, me educarem, usando sempre o nome desse cidadão, né? Então isso me despertou em pesquisar sobre a história dele. Em 1989, a madrinha peregrina autoriza que se faça com o apoio da Fundação Garibaldi Brasil, que tinha como presidente o Antônio Alves, que é hoje um dos seguidores da doutrina e pessoas de confiança da madrinha, a gente fazer um trabalho de pesquisa de história oral, onde na época a gente conseguiu ouvir os seguidores mais antigos ainda vivos, né, que tomaram daime dado pela mão do mestre Irineu, que conviveram, tiveram uma convivência próxima com ele, aprenderam com ele, receberam hinos, né, foram curados, enfim, tiveram algum tipo de benefício dentro da missão. E esse trabalho, a metodologia desse trabalho, ela permite que a história seja contada da maneira mais natural possível, né, e que ela seja devolvida à sociedade por pessoas que nasceram, que se criaram naquele ambiente, que conviveram naquele ambiente. Então, isso permitiu que a gente resgatasse muitas coisas, né? A gente procurava pesquisar a chegada do seguidor, como é que tinha chegado na doutrina, se tinha sido curado, né? Como era a convivência dele com o mestre, a relação dele com o mestre Irineu, se recebeu o hino, fardamento, enfim, a gente buscou resgatar as fases, os períodos que o mestre Irineu foi arvorando, foi organizando o trabalho espiritual dele. E deu certo. Com base nesse material, eu fui organizando os períodos da doutrina, né, consegui classificar os períodos da doutrina, sempre fugindo um pouco da questão científica, né, mas buscando muito essa oralidade, né, essa narrativa, essa narração. E eu acho que o trabalho se diferencia por isso, né? E aí a gente separa essas etapas da doutrina, pegando desde a saída do mestre Irineu do Maranhão, 1909, até a chegada dele no Acre, né, passando por Rio Branco, Chapuri, Brasileia, até ir para a Amazônia peruana, 1912, né? De 1912 a 1930, esse período de adaptação, esse período de autodisciplina, em que o mestre Irineu se foca, se embrenha dentro das matas amazônicas por 18 anos, né? Num aprendizado com os índios, aprendendo a falar tupi, aprendendo a conhecer as plantas curativas, né? 18 anos depois ele chega em Rio Branco, 1930, e a partir daí ele começa a instituir a doutrina do Daime, né? Tendo como primeiro ato esse batismo, né, de ayahuasca para Daime. E a partir daí ele reconfigura, né, toda a história da ayahuasca, que vem lá dos Incas, há 4.000 anos atrás. Eu falo muito de movimentos, né? A gente tem o movimento do mestre Irineu que sai de sua terra natal em 1909 e vai para a Amazônia, e a gente tem o movimento dos Incas que, fugindo da dominação espanhola, saem, né, das cordilheiras, fugindo em fuga e habitam várias regiões da Amazônia. Isso tem estudos, tem tese que comprovam isso. E tem esse encontro do mestre Irineu com o Pizango, que era um índio peruano, que foi quem ensinou ele a trabalhar com o cipó jagube, a folha e a água. A partir do terceiro contato dele com a ayahuasca, ele tem essa miração, né? Com a lua, a Virgem da Conceição, que se apresenta através da lua. E a partir daí ele passa a ter ele sempre colocou isso para os seus seguidores, ele passa a ter uma professora espiritual, que se identificava através do nome Clara, né? Que é a Virgem Mãe, né? Que é a rainha da floresta, que é a lua.
né? Passa a ter uma comunicação do homem com a lua, entendeu? Eu sempre destaco muito isso. E ele reconfigura, porque a ayahuasca ela era utilizada na época com várias finalidades, né? Era para a caça e a pesca pelos indígenas, fala-se até em pactos satânicos que os homens faziam, e ele viu através dessa miração, da primeira miração dele, que o objetivo era outro, né? Que a bebida tinha outra finalidade. E aí a Rainha da Floresta destina essa missão para ele, né? E diz com uma exigência, né? Que ele não poderia, ela ia transformá-lo em um curador, mas que ele não poderia ganhar dinheiro com isso, ficar rico com esse trabalho. Essa foi uma das regras impostas, né? E ele respondeu que se fosse para o bem do Brasil, ele recebia essa missão. E a partir daí ele passa a ir constituindo, né, gradativamente toda a doutrina do Daime. A partir de 1930 ele fixa a moradia, com 18 anos depois, né, que ele tem o primeiro contato, ele fixa a moradia em Rio Branco e começa a constituir a doutrina do Daime, que é conhecida hoje no mundo inteiro. Exato, é nesse período, né, depois de 50 anos, que ele recebe o título de Marechal de Mar e Terra, né, dado pela Virgem Mãe. E aí a gente até se surpreende hoje com tantos mestres que se criam no meio do caminho, né? Pessoas que muitas vezes não têm nem 3, 4 anos, 10 anos de experiência com o trabalho do Daime, já é chamado de mestre ou de madrinha. E o mestre levou tanto tempo, né, para que fosse reconhecido, né, como general de mar e terra, né, desse batalhão. Então, e deixa essa determinação realmente de que o trabalho dele não seja alterado. Ele deixou um trabalho pronto, sem precisar nem do pingo do i, ele falava, né? Eu acho que na época, acho não, tenho certeza que já prevendo, né, o que poderia acontecer sem a presença física dele no mundo material, né? Nós temos, depois da ausência dele, em 1971, as dissidências que foram acontecendo, né? E a partir daí a recriação de modelos, de significados, né? Alguns deles muito danosos para a história da doutrina, né? Que nos dão trabalho hoje, até juridicamente. Mas o objetivo do livro, voltando para o nosso ponto inicial, né, é resgatar um pouco disso, um pouco desse modelo, ver no Brasil e no exterior grupos e igrejas que queiram estar alinhadas com esse modelo que o mestre Irineu arvorou, né, organizou pacientemente, orientado pela Rainha da Floresta, e também de criar esse ambiente que nós estamos criando aqui, né, poder orientar, poder ser referência para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer a fonte, em conhecer a raiz, em conhecer a metodologia que o mestre Irineu deixou, nessa que eu chamo de uma escola espiritual. O Daime, para mim, ele é uma faculdade divina, né? Capaz de nos elevar, capaz de formar o caráter do bem na pessoa humana, né? Então, para mim, o Daime é uma grande filosofia de vida, né? O Daime hoje é capaz de nos dar uma consciência ecológica que eu não conheço, me perdoem outras religiões, que deem essa consciência ecológica. E olha que no mundo que nós estamos vivendo hoje, de tantas mudanças climáticas, de destruição das nossas florestas, olha a importância disso, né, para o mundo. Então é uma doutrina universal, uma doutrina sã, uma doutrina que é do bem. É isso que eu posso dizer. E o objetivo do livro é esse, que a gente possa ter cada vez mais pessoas da fonte, pessoas da raiz, falando, né, sobre esse trabalho tão bonito que o mestre Irineu deixou. Eu vejo e acrescento, para não ficar repetitivo, né, a questão da dieta, né? O trabalho do mestre Irineu, o trabalho original dele, tem uma dieta que você precisa cumprir, né? Que é 3 dias antes de você tomar o Daime, ter uma abstinência sexual,
de não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica e não usar nenhum tipo de droga, mas nenhum tipo de droga, né? E ter também, é recomendável ter uma dieta também alimentar, né? Isso 3 dias antes, toma-se o Daime e 3 dias depois também continuar com essa mesma dieta, né? Então, é um ponto que ele não é um dos pontos que o mestre Irineu não abre mão de quem quer realmente seguir a sua linha. Para você ter uma ideia, no Alto Santo tem a Casa da Batição, e próximo da Casa de Batição tem uma cacimba, que a gente chama de cacimba, que é um poço, né? Onde ele usava a água para fazer o feitio de Daime. Antes do período do feitio, do dia do feitio, né, 7 dias antes ele já proibia qualquer mulher ir lavar roupa ou mexer naquela água. Aquela cacimba ficava ali sem nenhum tipo de manuseio, de contato durante 7 dias. Já era preservado. Já preservado, para você ver a importância que ele dá, né, para a dieta e para a produção, para a confecção da bebida, né? Então, esse também é um diferencial de quem quer seguir a linha do mestre Irineu, né? De ter essa disciplina, né? E de ser uma pessoa que segue na linha do bem, no caminho do bem, né? Sem nenhum tipo de embaraço. Hoje nós temos no Alto Santo, que é a área que o mestre Irineu deixou, né? Cultivou parte do seu trabalho, uma área de proteção ambiental, o lugar onde ele nasceu, o lugar onde ele foi sepultado, escolheu para ser sepultado, é tombado historicamente. A casa que ele construiu, o Alto Santo, é tombada historicamente. A igreja onde ele fundou a primeira sede de trabalho é tombado também historicamente. Tem esse reconhecimento por parte do Estado, né? A doutrina, o trabalho que ele arvorou. O bairro Irineu Serra é um bairro que você vai ver, por exemplo, o índice de aprovação dos alunos ele é maior do que qualquer outro bairro, né? A utilização de postos de saúde. É um bairro que nem bar tem. O único bairro em Rio Branco que não tem um bar que venda bebida alcoólica. Então, você vê que as pessoas que estão alinhadas com essa linha do mestre Irineu são pessoas diferentes, né? Diferente no sentido de ter uma vida diferenciada, pessoas que não dão trabalho para a justiça. Então, por isso que para mim a doutrina é uma filosofia de vida. Pessoas que procuram assim, viver em mais consciência, respeitando uns aos outros, e né? a natureza. Preservando a natureza, né? Então ela nos dá, o caminho, né? Seguindo na linha direita é muito fácil de encontrar, como o mestre Irineu mesmo fala, né? E esse ponto assim da escola, por exemplo, a escola é a Escola Raimundo Irineu Serra, que se chama. Exatamente, lá, né? É de ensino fundamental, né? Que bacana. Que foi ele que fundou. Foi ele mesmo que em 1960, né? A primeira sede da escola foi na sede de trabalho dele. Olha só. 1960. E um dos irmãos, assim, o senhor, seu Guido, é professor lá na escola? Não, o Guido é da educação, mas ele não passou lá pela escola Mestre Irineu, não. Porque ele o Guido é de 66, né? Já para cá. Nós tivemos lá como professora a dona Persília Matos, que muita gente conhece, né? Falando na doutrina, o seu Nica, o seu João Rodrigues Facundes, que é conhecido carinhosamente como Nica, também foi um dos fundadores dessa escola, do mestre, Escola Cruzeiro, né? E hoje tem um trabalho de resgate bonito, né? De enquetes musicais que eram feitas na época. Hoje isso está disponível, inclusive, no YouTube, a pessoa pode pesquisar Escola Cruzeiro, que vai encontrar muitas musicalidades que foram recebidas na época, desenvolvidas nessa época da Escola Cruzeiro. Trabalho de umas músicas muito bonitas, você vai gostar. Tá, eu vou pegar esse conteúdo, vou deixar o link na descrição. Isso, pode deixar. O livro, eu costumo dizer que o livro Vovô Irineu é uma ferramenta, né? Mas, assim, é um dos propósitos, né? É uma das estratégias que a gente tem de resgate da doutrina. Então a gente quer alinhar, né, os centros, as igrejas, que estejam disponíveis para ter o Alto Santo como referência,
para ter o mestre Irineu como referência, para ter o trabalho que ele organizou como referência, né? E aí a gente está unindo aí as igrejas que estão com essa disposição. Hoje nós temos 12, né, já CNPJs que estão já tendo encontros, né, lives, né? A gente vai ter um encontro presencial no segundo semestre, né, para a gente terminar de fundamentar o M-Memories, que é Movimento em Memória a Raimundo Irineu Serra. E aí tem uma série de bons objetivos que a gente está na cabeça, né, que a gente está planejando, desde essa estruturação de alinhamento dessas igrejas, né, enfim, aí a criação de um site, né, produção de vídeos, e aqui eu quero desde já agradecer a você, Luiz, e a produtora Inca, né, que estão se colocando à disposição para auxiliar nesse trabalho. Enfim, a gente quer, como eu sempre digo, a gente quer criar esse ambiente saudável de pessoas que estejam alinhadas com o vovô Irineu, com o mestre Irineu, com a doutrina do Daime. Maravilha, maravilha. Olha, quero muito agradecer assim, esse tempo dedicado, né? E da mesma forma assim como eu vejo o valor, né, da sua pessoa por estar aí na segunda geração do Daime, acredito que esse vídeo, assim como o livro e muitos conteúdos que vão ser gerados daqui por diante, é algo que pode agregar muito para que possa ser deixado também para as próximas gerações, para que tenham acesso à informação autêntica e verdadeira, tá bom? Então, hoje eu tenho um neto, né? É tudo na minha vida, é o João Miguel. E assim, que doutrina o João Miguel vai ter daqui, como referência daqui 10, 20 anos, né? Então, acho que aí esse trabalho a gente está fazendo, eu estou fazendo para os meus netos, você está fazendo para os seus filhos, né? Depois para os netos também, e para as futuras gerações, né? Eu acho que hoje a doutrina precisa de novos Germando Guilhermes, de novos João Pereira, de novos Maria Damião, né? De novos Antônio Gomes. Precisam desses troncos, né? De novos troncos que possam estar reerguendo novamente esse trabalho, reestruturando e mantendo, fazendo essa manutenção. Acho que o nosso grande desafio é esse. Maravilha, maravilha. Então, força aí para esse projeto, né? Que o mestre continue abençoando e abrindo os caminhos para que esse propósito seja alcançado. E eu quero agradecer aqui todo o carinho, a gente está sendo recebido do jeito que foi no Nordeste. Eu fui lá onde o mestre Irineu nasceu, né, na família do Daniel Serra. Depois conheci Timon, na divisa entre São Luís e Teresina. Conheci o Renato Norte, a família dele, muito linda lá. Goiânia é um trabalho que a gente já vem fazendo desde 2009, né? No primeiro momento que a gente pensou nessa ideia. Goiânia, Brasília, São Paulo. E para mim hoje é uma experiência nova estar aqui em Florianópolis, né, Balneário Sul. Isso, Balneário Barranquilla. Soube que aqui pertinho tem a terceira cidade mais antiga do Brasil que eu vou conhecer. Então, acaba sendo também um aprendizado para a gente, né, conviver com novas pessoas. E eu, não querendo me alongar muito, mas eu faço questão de deixar claro isso. A gente vê, o Luiz, no Brasil, às vezes coisas que a gente não vê no Acre. Né, de pessoas dedicadas ao trabalho do mestre, de pessoas que respeitam o nome do mestre Irineu, né, que têm amor ao mestre Irineu, de pessoas que se esforçam muito para fazer o ritual, né, das suas igrejas da forma mais próxima possível do que o mestre deixou, né? Então, e muitas vezes tem tão pouca referência. Então, é para isso que a gente se dispõe a muitas vezes sair da nossa casa, né, do estado que a gente trabalha, que mora, para poder repassar o pouco de experiência que a gente tem, acrescentar, né, nesse esforço, nessa boa vontade. O mestre fala muito em boa vontade, né? É a doutrina da boa vontade, né? Os meus trabalhos eu já fiz, a gente vai cantar daqui a pouco, né? Espero da Irmandade só mesmo a boa vontade. E a gente vê muito isso, a gente vê muita má interpretação, a gente vê muita má orientação, mas isso é deles, né? Não é meu, não é nosso. A gente deixa isso para lá porque tem muita gente que quer seguir nesse caminho do bem. E obrigado mesmo, de coração, pelo que a gente está vivendo aqui hoje. Eu que agradeço.